Então, nossa aula de hoje é sobre timers, beleza? Esse tema que a gente vai estudar hoje vai ser alguma coisa extremamente útil, extremamente funcional para a gente dentro dos sistemas embarcados, beleza? Então, essa característica de trabalhar com timer ou de fazer sistemas com timers, ela é extremamente importante. Justamente porque o timer, ele vai ter uma funcionalidade específica de temporização dentro do sistema. Então, esse periférico, ele tem a função de contar tempo, beleza? Então, ele é um sistema de temporização, ok? Essa é a ideia que esse cara vai ter, conseguir temporizar, conseguir determinar uma quantidade de tempo, beleza? Aí vem dois primeiros detalhes que são importantes da gente ressaltar. O timer ele não tem a capacidade de contabilizar tempo corrido. Então ele não tem, entre aspas, uma precisão infinita. Ele vai conseguir fazer a contabilização de tempo de forma discreta. Então vou ter uma questão de precisão nesse meu timer. Beleza? A gente já vai entender por que é discreto, ok? Mas ele tem essa característica discreta. Então, não consigo temporizar qualquer característica de tempo, beleza? A gente consegue ter uma precisão bastante interessante, mas essa característica de tempo ela não é totalmente contínua, beleza? Ela é discreta, ou seja, ela vai ser um sistema de temporização digital, ok? Um outro ponto é que a gente vai trabalhar com um timer específico chamado SysTick Timer, ok? Então, aqui vocês já estão vendo até no nome do slide que está escrito timers e SysTick. O SysTick, ele é um tipo de timer específico que a gente vai trabalhar, beleza? Ele não é alguma coisa diferente. Então, ele se enquadraria como um timer, ok? Então, ele não é um timer diferenciado, né? Ele não tem uma função diferente. Ele vai ter a mesma função dos demais timers que o sistema vai apresentar para a gente, beleza? Só que a gente vai focar nesse SysTick porque ele é teoricamente um pouco mais simples de a gente trabalhar, ok? Então, essa é a ideia. Nossos timers, nossos elementos de timer vão temporizar, vão trabalhar com a temporização, ok? E um ponto que vai ser extremamente importante é a gente entender como que esse timer vai temporizar, como que esse timer vai fazer a característica de temporização. Então, vou trazer aqui para um Word, beleza? Então, o timer, como que ele funciona? Ele funciona a partir da quantidade de ciclos de clock, beleza? Então, um sistema de timer, ele na realidade, ele não vai contar tempo corrido. Ele não faz a temporização exata de uma quantidade de tempo, mas ele sim vai contar uma quantidade de ciclos de clock. Então, o timer, ele é, na verdade, um contador de ciclos de clock, ok? E a partir da contagem de ciclos de clock, aí sim a gente consegue temporizar alguma coisa, beleza? Então, um ponto mais importante da aula de hoje seria esse. O timer é um contador de ciclos de clock. Então, toda vez que a gente for trabalhar com esse timer, na verdade, a gente vai estar trabalhando em uma relação de ciclos de clock, beleza? Esse é o ponto principal que a gente tem que lembrar em relação a esse timer. Fazer contagem de ciclos de clock, beleza? Então, ele é um contador. Então, o que o timer vai fazer? Ele vai fazer a contagem das bordas de subida do clock. Então, toda vez que acontece uma borda de subida, ele faz a contagem de um valor. Então, ele é um sistema de contagem, beleza? Ah, Priscila, mas como que é a relação disso com o tempo? O meu clock, ele por padrão, tem uma frequência, certo? Então, obviamente que a gente sabe que quando a gente vai trabalhar
um sistema microcontrolado, ele vai obrigatoriamente ter um clock, e esse clock vai obrigatoriamente ter um negócio chamado frequência, beleza? É o nosso F. A frequência padrão que a gente está usando ali na nossa ativa, no nosso controlador, é de 16 MHz, beleza? Então, a gente sabe que a frequência do sistema é uma frequência de 16 MHz. Ah, mas o que isso ajuda a gente? Isso ajuda a gente encontrar o nosso período. Então, a gente sabe aqui que, na verdade, o período é igual a 1 sobre a frequência. Então, se a gente tem uma frequência de 16 MHz, o nosso período, ele é, na verdade, 1 sobre esse F, ou seja, 1 sobre 16 MHz. Esse 1 sobre 16 MHz vai fazer com que o meu período seja um período de 62,5 nanosegundos. Então, o que isso quer dizer para a gente? Isso quer dizer para a gente que cada ciclo de clock completo leva 62,5 nanosegundos para ser executado ou para ser completo. Então, a partir do momento que eu estou contando esses ciclos de clock e eu sei que eu tenho esse período para trabalhar, eu sei que uma certa quantidade de contagens multiplicada por esse valor de temporização vai gerar para a gente justamente uma temporização, ok? Então, se eu falar aqui, eu quero contabilizar um ciclo de clock. Um ciclo de clock vai ser equivalente a 62,5 nanosegundos. Eu quero contabilizar 2 ciclos de clock. 2 ciclos de clock, caso eu contabilize, isso vai ser igual a 62,5 vezes 2. Ou seja, eu vou ter 125 nanosegundos. Eu vou contabilizar 4 ciclos de clock. Se eu contabilizar 4 ciclos de clock, eu vou ter 250 nanosegundos. Ok? Então, por isso que eu falei para vocês que o sistema de clock ele é um sistema discreto. Porque eu posso escolher fazer a contagem de números inteiros de clock. Eu posso contar 1 clock, 2 clocks, 3, 4, 5, 10, 20 clocks. Mas eu não posso contar 1.4 clock. Não existe a contagem fracionária do clock. Ou seja, a partir do momento que eu só posso contar valores inteiros do clock, eu sempre vou estar trabalhando com essa base temporal aqui. Então, eu sempre vou estar trabalhando em valores múltiplos de 62,5 nanosegundos. Presiano, mas eu quero temporizar 100 nanosegundos. Eu consigo com esse sistema aqui? Não. O sistema ele vai temporizar 62,5 para 1 clock ou vai temporizar 125 nano para 2 clocks. Não tem como eu temporizar 100 nanosegundos nesse sistema de 16 MB. O que eu poderia fazer caso quisesse é alterar a frequência. Alterando a frequência, eu vou alterar o período e daí sim eu poderia achar um valor que fosse múltiplo para daí sim trabalhar com, por exemplo, 100 nanosegundos, beleza? Então aqui o importante é a gente ver que, na verdade, o meu sistema de timer, ele vai ser um sistema discreto, que vai trabalhar em cima da frequência de ciclos de clock, então a gente sempre vai ter uma base temporal para trabalhar. Então eu não posso trabalhar com qualquer valor aleatório no meu sistema. Eu sempre vou ter que trabalhar com valores que sejam relativos à frequência de clock que eu estou trabalhando, ou que eu tenho ali no meu sistema. Beleza? Então, essa é a ideia geral aqui da contagem de ciclos, ok? Daí, obviamente, né, caso eu queira saber uma relação entre uma quantidade de ciclos de clock em um tempo, eu vou fazer uma regra de 3, beleza? Então, toda vez que eu quiser descobrir um valor relativo
a quantidade de ciclos de clock, eu vou ter que fazer uma regra de 3. Ah, mas por que isso, por exemplo? Porque, olha lá, eu sei que, no caso, um ciclo de clock, eu vou colocar aqui com um CC, é igual a 62,5 nanosegundos. Então, eu sei isso. Isso é uma característica que a gente acabou de descobrir por causa da frequência. Mas eu quero, por exemplo, temporizar um valor de 625 nanosegundos, para ficar fácil de calcular. Isso aqui vai ser igual a uma quantidade X de ciclos de clock. Beleza? Então, eu posso executar uma regra de 3 aqui e descobrir quanto que vale esse X. Ah, mas para que eu preciso descobrir isso, por exemplo? Porque a gente nunca vai conseguir trabalhar com esse valor nominal na nossa programação. Não existe esse valor nominal. A gente sempre vai conseguir trabalhar com o valor relativo à quantidade de ciclos de clock. Então, eu quero temporizar 625 nanosegundos. Eu não vou na programação e colocar 625 nanosegundos. Eu vou colocar um número de ciclos de clock relativo a esse tempo. Ah, eu quero temporizar 1 segundo. Beleza, eu vou lá na programação e vou colocar 1 segundo? Não, você tem que colocar o valor equivalente de ciclos de clock que vai gerar 1 segundo. Aqui no caso seria 16 milhões de ciclos de clock para gerar 1 segundo. Então lá na programação, quando a gente for configurar, a gente não vai configurar colocando 1 segundo, a gente vai configurar colocando 16 milhões. E isso vai ser equivalente a 1 segundo em ciclos de clock. Beleza? Então, toda a parte temporal do sistema, toda a parte temporal de um sistema embarcado, de um sistema computacional, é baseado nos ciclos de clock. Vocês vão olhar e falar, ah, mas poxa, lá no Arduino eu simplesmente faço o delay, ponho o número de tempo que eu quero e funciona. Beleza. Porém, aquilo lá é um sistema mais de alto nível. Então, ele está abstraindo para o usuário ou abstraindo para o programador que existe esse cálculo, ok? Então, lá no Arduino, lá em qualquer outra plataforma microcontrolada ou qualquer sistema computacional, a própria linguagem, o próprio sistema está fazendo essa abstração. Aqui a gente está trabalhando em baixo nível. Então, não existe essa abstração para a gente, porque a gente está indo lá embaixo, tentando entender como o sistema funciona, e daí, a partir desse entendimento, trabalhando com ele, beleza? Então, aqui não vai existir essa abstração temporal. Então, a gente sempre, quando for falar de tempo, a gente vai falar de quantidade de ciclos de clock. Beleza até aí, galera? Sim ou não? Tranquilo aqui? Fez sentido? Não fez sentido nenhum? Sim ou não? Talvez, quem sabe? Beleza? Beleza? Outro beleza? Quero pelo menos 5 beleza. Tudo certo e show. Tá ótimo. Pelo menos 5 falaram que tá tudo certo, então tá ótimo. Ó, ganhei mais um ali. Um a mais que eu pedi. Rafael também falou. Tá tranquilo. Então, show of bola. Isa também falou. Então, dominadaço. Então, beleza. Então, esse vai ser sempre o nosso processo de trabalho. Então, entendida essa ideia inicial, o que, que a gente vai fazer? A gente vai lá para o nosso código e vai tentar fazer uma parte de programação em cima desse cara, beleza? Então, óbvio, eu vou voltar aqui, vai ter mais alguns detalhes que a gente vai discutir, mas, basicamente, essa é a primeira ideia inicial. Então, vamos lá agora para o nosso código. Então, beleza. Então, esse aqui é o nosso código anterior, certo? Que a gente estava fazendo na aula anterior. A gente não vai usar esse código, tá? Eu vou criar um projeto do zero, que a gente não vai usar esse cara como base. A única coisa que eu quero aqui é lembrar para vocês esse delay que a gente estava fazendo. Esse sisteminha de delay porco aqui, né? O que, que ele fazia? Ele ficava preso aqui dentro. Então, ele era um sistema de temporização também,
onde eu não tinha controle nenhum sobre a temporização. Por quê? Eu não sei quantos ciclos de clock isso aqui gera, não sei quantos ciclos de clock isso aqui gera, então estava fazendo uma aproximação de um atraso, beleza? No fim das contas, esse atraso ele estava fazendo o quê? Contando uma quantidade de ciclos de clock, que é a mesma coisa que o timer vai fazer. Ah, mas por que a gente não usa isso aqui? Porque dessa forma que a gente está fazendo, ou que a gente estava fazendo, a gente estava gastando o processador. O timer, ele é um módulo à parte, ele é um periférico à parte. Então, ele é um sistema de hardware específico para fazer essa contagem, ok? Então, a partir do momento que eu vou usar o timer, eu vou, entre aspas, paralelizar a função de contagem para um outro sistema de hardware, e não mais para o processador. Então, o processador não vai mais fazer essa contagem de ciclos e clock, então ele vai parar de perder tempo com o atraso e eu vou ter um hardware específico para fazer isso, ou seja, eu vou ter um periférico específico para fazer isso, beleza? Então, esse é um detalhe importante. Então, vou vir aqui e vou fazer um novo projeto, beleza? Então, File, New, CSS Project. Aqui a gente só confere se a gente está com o controlador certo, ativa TM45123GH6PM, perfeito. E a nossa conexão Stellaris em Circuit Debug Interface, então está certo também. Vou dar o nome do projeto aqui de Timer, beleza? Então, vou dar esse projeto aqui como timer, vou conferir aqui se eu estou com o projeto em branco com o main.c, tá lá, então vou finalizar aqui. Então, vou abrir um novo projeto. Ok? Ó, novo projeto está aberto. Bacana. O que a gente tem que fazer aqui? Sempre quando a gente inicializar um novo projeto, a gente vai fazer duas coisas. A primeira coisa é incluir a biblioteca relativa aos includes que a gente usa, né? Que é aquela biblioteca do TM4. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Vou fazer aqui um include TM4 C123 GH6PM PM.H. Beleza? Então, vou ter que incluir essa biblioteca para que a gente não precise ficar fazendo os ponteiros para as memórias. Então, aqui a gente vai ter a possibilidade de fazer utilização dos nomes, né? E a gente também vai fazer o include do int types, ok? Então, int types é a biblioteca para que a gente possa fazer utilização daqueles inteiros bem definidos. O int 8, o int 16, o int 32. Beleza? Então, sempre tenho que fazer esse processo. Lembrando que o int types é uma biblioteca padrão C, então não preciso me preocupar. Porém, essa biblioteca aqui, ela não é uma biblioteca padrão do C. É uma biblioteca externa que a gente está usando. Então, a gente tem que apontar para ela ou a gente tem que colocar ela dentro do projeto. Beleza? Então, isso é um detalhe que eu tenho que lembrar de fazer. Então, vou vir aqui na minha pasta onde eu tenho os nossos materiais, vou pegar essa biblioteca e vou puxar aqui para dentro do projeto. E daí eu vou selecionar aqui a cópia. Então, a partir desse momento, a biblioteca está aqui dentro do projeto também. Ok? Só vou renomear ela para ela ficar com o mesmo nome que a gente incluiu. Beleza? Então, vou tirar aquele M03 ali para fazer um include. Então, arrasto a biblioteca, agora ela está dentro desse projeto aqui. Não é porque a gente fez o include dela no Hello, aqui naquele nosso projeto anterior, que ela já está incluída em todos os projetos. Eu vou ter que fazer esse processo todas as vezes. Esse include ele não vem automático do sistema. Então, toda vez que eu criar um projeto novo, tem que vir aqui e arrastar a biblioteca para dentro do projeto para que a gente tenha acesso a ela. Beleza? Tranquilo até aí? Tá? Vamos
Tocando aqui. O que a gente vai fazer agora? Agora, obviamente, a gente teria que começar a programar, né? Aí vem aquela pequena pergunta. Tá, e como que eu começo a programar isso aqui, né? Obviamente que a gente tem que abrir o nosso manual e encontrar os registradores relativos ao que a gente quer usar. Um detalhe bacana que eu já vou antecipar para vocês é que a gente só vai precisar trabalhar com 3 registradores. Então, esse timer ele tem uma facilidade bem grande para a gente poder trabalhar. Beleza? Então, vou abrir aqui a nossa documentação para que a gente possa fazer uma primeira análise. Ok? Então, eu vou ver que existe dentro do capítulo 3 uma especificação sobre esse System Timer, que é esse SysTick, ok? Então, existe aqui essa especificação dentro do capítulo 3, beleza? Porém, eu tenho outros timers, e os outros timers eles vão estar disponíveis aqui para baixo, beleza? Como a gente não vai usar os outros timers, a gente vai usar o SysTick, para facilitar a nossa vida ali, eu não vou nem perder tempo indo nos outros timers lá para mostrar para vocês, tá? Depois a gente entra nesse detalhe. Aqui agora, o que a gente quer? A gente quer usar esse timer aqui, esse System Timer, beleza? Então, vou vir aqui direto nesses registradores. Então, se eu vier aqui no mapa, eu vou ter todos os registradores e vejam lá que alegria. Só existem 3 registradores que a gente pode trabalhar do SysTick. Então, esse periférico só tem 3 registradores. Pronto, acabou. Não existem outros registradores que a gente trabalha nele. E, no caso desses 3 registradores, só 2 são de configuração. Então, eu só preciso fazer a configuração nesse CTL e nesse reload. Beleza? Então, esse current aqui é um registrador que vai servir para uma outra funcionalidade. Então, a gente só precisa trabalhar com esses 2 caras aqui, beleza? CTL e Reload. Então, vamos olhando eles, vamos analisando e vamos entendendo como esse timer funciona enquanto a gente vai olhar esses caras. Então, vou começar aqui pelo CTL, ou CTRL, que é o nosso System Control, ok? Então, ele é um registrador de controle, ele vai controlar todos os status e todas as configurações do meu timer, beleza? Então, vou vir aqui na 138 e a gente vai ver que esse registrador aqui, ele tem 32 bits, obrigatoriamente, porque a arquitetura é de 32 bits, então todos eles vão ter 32 bits, aonde do 31 ao 17 e do 15 ao 3 são reservados. Então, bit reservado não serve para nada, não tem funcionalidade. A gente tem o bit 16 aqui, que ele tem uma funcionalidade de count, ele é do tipo RO, então a gente só pode ler, ele não serve para a gente como bit configurável. E a gente vai ter aqui os bits 0, 1 e 2, ok? Que são bits de RW, que são bits que a gente pode configurar, beleza? Cada bit aqui tem uma funcionalidade. Então, tenho a funcionalidade de enable, tem a funcionalidade de intent e tenho essa CLK SRC. Então, o enable é habilitação, o intent é interrupt enable, para habilitar ou desabilitar a interrupção, e isso aqui é o clock source, para a gente habilitar qual que é o formato do clock. Beleza? Então, vamos vendo um a um para a gente entender o que a gente quer. Então, obviamente, vamos começar pelo enable. Então, venho aqui e vou verificar o que ele faz. Então, o bit 0 é o bit de enable. Então, a funcionalidade dele é a funcionalidade de habilitação.
Caso a gente jogue nível lógico baixo naquele bit, o que vai acontecer? A contagem vai estar desabilitada. Ou seja, basicamente, o que vai acontecer? Vai acontecer que o sistema de timer não vai fazer uma contagem. Então, eu não vou estar temporizando esse sistema. Beleza? Então, se eu jogo nível lógico baixo, eu estou desabilitando o timer e eu não vou fazer nenhum tipo de contagem. Por default, esse bit vem zerado, ou seja, o timer vem desligado. Ou, no caso, o SysTick vem desligado, desabilitado. Caso a gente venha aqui nesse bit e jogue nível lógico alto, o que vai acontecer? Vai acontecer que a gente vai habilitar esse SysTick, ou seja, a gente vai habilitar a operação desse timer, beleza? De que forma que esse cara vai trabalhar? Ele vai trabalhar inicializando um valor de reload e fazer uma contagem decrescente até o zero. Quando ele chegar em zero, esse cara pode gerar uma interrupção. E ele vai recarregar com o valor de load. Calma lá, Prisiana, calma lá. Muita informação de uma vez só. Vamos entender isso aqui. O que acontece? O meu timer ele é um sistema de contagem, beleza? Então, ele vai fazer a contagem a cada ciclo de clock. E eu tenho dois tipos de contagem. Tem a contagem crescente e a contagem decrescente. Então, uma contagem crescente seria eu começar do zero e ir contando de 1 em 1. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, até qualquer valor. Uma contagem decrescente vai fazer com que eu inicie de um valor pré-determinado e vá decrementando de 1 em 1 até chegar no zero. Beleza? Então, a ideia desse timer aqui é que ele é um timer decrescente. Ou seja, eu tenho que inicializar um número de contagem para que ele, a partir desse número, possa fazer o decremento de 1 até chegar no zero. Quando ele chegar no zero, o que ele vai fazer? Ele vai reinicializar essa contagem. Ele vai pegar o mesmo valor que eu pré-estabeleci e vai fazer essa contagem decrescente até chegar no zero. Então, isso se torna um processo em loop. Ele vai fazer essa contagem eternamente. Ele não vai parar quando ele chegar no zero. Ele vai continuar. Mas como que ele continua? Zerou, ele reinicia do valor pré-estabelecido. Beleza? Então, a ideia seria isso aqui. Eu vou, inicialmente, então, pegar e falar que o meu valor inicial é igual a 10. Beleza? Então, estou falando que o valor inicial de contagem é igual a 10. O que vai acontecer? Vai acontecer que eu estou inicializando com 10 e eu vou ter um valor atual, que também vai inicializar com 10. Beleza? Então, no momento que eu liguei o timer, o que acontece? Eu tenho que ter um valor inicial e o meu valor atual é atualizado com o inicial. Beleza? Quando se passar um ciclo de clock, o que vai acontecer? Vai acontecer que esse valor atual aqui vai receber valor atual menos 1. Por quê? Porque ele vai fazer essa contagem. Então, toda vez que um ciclo de clock acontecer, ele faz a contagem de menos 1. Então, o meu valor atual, que era 10, depois de uma contagem, vai ser o valor que eu tinha anteriormente, menos 1. Então, o meu valor atual vai receber 9. Beleza, passou mais um ciclo de clock. Ele vai fazer o mesmo processo. O valor atual vai ser igual ao valor atual menos 1. Vai virar 8. Depois vai virar 7. Vai virar 6. Vai virar 5. 4, 3, 2, 1, até ser zero. Quando ele chegar em zero, o que vai acontecer? Quando chegar em zero, ou seja, if valor atual igual a zero, valor atual recebe valor
inicial. Beleza? Então, ele vai ficar, basicamente, dentro desse loop aqui, infinito. Então, ele vai ficar fazendo essa contagem e vai verificar se o valor atual é zero. É zero? Não, continua. Caso seja zero, ele vai fazer esse processo do meu valor atual, receber novamente o inicial. Beleza? Então, ele fica dentro desse processo de contagem de uma forma infinita. Beleza? Friseada. Ok. Até aí, tá até que fazendo sentido. Porém, eu tenho algumas perguntas. Estou antecipando as perguntas de vocês, tá? Tem algumas perguntas. Primeira pergunta. Por que que esse cara é decrescente e não crescente? Faz alguma diferença? Sim, faz diferença. Por quê? A gente tem que lembrar que quando a gente está num controlador, quando a gente está num sistema computacional, sistema embarcado, a gente está falando de um processador, de um controlador, de uma ULA. Ou seja, a gente está falando de sistemas digitais que, se a gente olhar eles não sendo blocos, a gente vai ver um conjunto de circuitos, ou seja, a gente vai ver um conjunto de transistores, certo? Então, se eu for pensar nesses circuitos, o que é mais fácil eu fazer? Eu fazer um circuito que sempre detecte o mesmo valor, que é zero, ou que eu faça um circuito que detecte valores diferentes conforme o que o usuário programar. A princípio é mais fácil fazer um circuito fixo, que sempre vai detectar a mesma coisa. Por isso que o sistema trabalha de forma decrescente, para que o hardware desse timer ele sempre faça a comparação com zero e não faça a comparação com outros valores aleatórios que eu, como programador, estou escolhendo. Meu valor inicial sempre vai ser 10? Não, pode ser qualquer coisa. Vai depender de quanto de temporização que eu quero trabalhar, ok? Então, faz muito mais sentido esse timer ser decrescente, porque eu vou estar economizando o circuito, ou seja, eu vou estar tendo uma otimização no periférico do timer, beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Ele é zero por causa dessa otimização, ok? De circuito. Mas tem também um segundo ponto. Putz, segundo ponto. Qual que é o segundo ponto, por exemplo? O segundo ponto é que eu posso gerar uma interrupção toda vez que ele chegar nesse valor. Eu sou obrigado a isso? Não. Mas eu posso configurar o sistema para que quando ele chegue em zero, ele, além de fazer essa atribuição, ele também gere uma interrupção. Então, posso selecionar isso. Então, eu tenho essa característica de decremento, por causa da otimização de hardware, e dois, porque quando eu chegar no valor pré-estabelecido, que é o zero, eu posso ou não gerar uma interrupção. Já olha o chat, só um pouquinho. Então, se eu considero isso aqui, valor inicial 10, beleza? Isso quer dizer que eu vou contar 10 ciclos de clock. Meu ciclo de clock tem 62,5 nanosegundos, 10 ciclos de clock vão ter 625 nano. Então, se eu falo que sempre eu vou trabalhar com isso aqui, e toda vez que esse cara chegar em zero, ele vai gerar uma interrupção, o que vai acontecer? Vai acontecer que a cada 625 nanosegundos, eu gero uma interrupção do sistema. Ah, preciso gerar esse tempo? Não, eu poderia falar que eu quero gerar uma interrupção a cada 1 segundo. Então, o que eu vou fazer nessa interrupção? N coisas. Eu posso programar o sistema para ler um sensor a cada 1 segundo. Então, dentro da função de interrupção do timer, eu vou fazer a leitura do sensor. Eu vou fazer a leitura de um dado. Eu vou acionar um atuador. Beleza? Então, o timer ele pode funcionar como uma interrupção, que faz mais sentido, para que eu possa temporizar alguma coisa. Então, a cada período de tempo, eu quero que algo aconteça. Uso o timer e uso a interrupção. Ou posso usar ele sem interrupção. Ele vai ficar fazendo uma contagem de tempo durante o processo. Ou seja, passa apenas um parâmetro de comparação
e ele no valor... pera, deixa eu ver se eu entendi. Aqui está querendo dizer que a gente só vai passar esse parâmetro inicial e só vai configurar e ele vai fazer isso automático, certo? É isso que você quis dizer, André? Isso mesmo, exatamente, perfeito. Isso aqui a gente não vai precisar fazer. A gente não vai fazer em código nem nada, né? Isso aqui o hardware faz. Então, tudo isso aqui, que está em vermelhinho, seria o algoritmo do hardware. Então, o hardware vai fazer isso aqui de forma automática. O que a gente, como programador, precisa fazer? A gente vai precisar programar aquele registrador de CTRL, que é aquele controle, e vai precisar passar esse valor inicial, que a gente vai passar pelo registrador de reload. Ok? Então, é essa a ideia mesmo. Eu estou fazendo todo um, teoricamente, algoritmo, um sistema que está fazendo uma contagem, que está fazendo alguma coisa complexa, e estou isolando isso do processador. Não é o processador que faz, é um hardware exclusivo e específico para gerar essa funcionalidade. Perfeito, é exatamente isso. Isso aqui não é código, não vou fazer isso no código. Isso aqui é automático, o próprio hardware que faz. Beleza? Beleza. Então, bacana. Então, essa é a parte legal da gente trabalhar com periférico, né? A gente conseguir paralelizar. Ok? Então, posso ou não gerar uma interrupção. Então, esse carinha aqui é 0, justamente para isso. Para que eu tenha essa otimização de hardware e para que eu tenha essa possibilidade de interrupção. Então, no caso, coloco um valor inicial, sei que em algum momento ele vai chegar no 0. Isso é um período temporal que vai acontecer no meu sistema. Então, quer dizer que quando ele chegar no 0, aquele período vai ter sido decorrido. Posso ou não gerar uma interrupção com esse processo. Beleza? Então, vamos voltar lá no nosso datasheet. Então, isso que eu levei 10 minutos para explicar para vocês, que eu tentei detalhar, é o que está escrito aqui, beleza? Eu só detalhei mais esse processo de funcionamento, beleza? Então, eu tenho essa informação aqui descrita, né? Mas eu tenho esse detalhamento de funcionamento ali. Deixa eu ver o chat. Espera lá. Não, no código não, André. Não gera o loop infinito no código. Eu posso ficar fazendo um monte de outras coisas e o timer ele vai ficar à parte fazendo isso, beleza? Então, esse sistema de temporização ele é a parte do processador. Ah, se ele não chegar a 0, aí que tá. Por ser um registrador, a gente tem um valor finito que a gente pode jogar dentro do reload. Isso a gente vai ver ali, que é um valor de 24 bits. Então, não tem como eu jogar um valor infinito que ele nunca vai chegar em 0. Ah, sim, ele sempre chega em 0, obrigatoriamente. A não ser que o controlador trave, mas daí você tem uma sorte muito grande se isso acontecer. Mas sim, ele sempre vai chegar em 0 e ele sempre vai fazer o retorno, obrigatoriamente. Pode acontecer? Cara, pode, mas aí não tem nada que a gente consiga fazer, tacar o controlador no lixo e pegar outro. Basicamente, se o teu timer entrar em loop infinito, já era, cara. O controlador mandou um abraço. Beleza? Beleza. Então, topzera, topzera, topzera. O que eu tava falando, né? Ah, tá. Bugou, cara. Isso aqui. Então, aqui a gente pode habilitar ou desabilitar o timer, beleza? Então, todo esse processo de contagem, ele vai inicializar caso eu jogue em nível lógico alto nesse bit 0, beleza? Então, esse bit de enable, bit 0, serve para ligar ou desligar esse processo de contagem, ok? O bit 1, que esse bit de 1 tem, ele é um bit de interrupt enable, beleza? Então, o que vai acontecer? Por default, por padrão, ele vem zerado.
Se eu deixar ele zerado, a interrupção ela vai estar desabilitada. Ou seja, quando o meu valor atual chegar em zero, não vai ser gerada uma interrupção. Então, caso ele chegue em zero, não é gerada uma interrupção. Porém, eu posso colocar esse cara em nível lógico alto. Caso eu coloque ele em nível lógico alto, aí sim, uma interrupção vai ser passada para o NVIC quando a contagem chegar a zero. Então, nível lógico baixo não tem interrupção, e nível lógico alto tem interrupção. Beleza? Essa é a ideia. Então, esse bit aqui vai definir se eu vou ou não trabalhar com o bit love, esse bit vai definir ou não se eu vou trabalhar ou não com interrupção no sistema. Beleza? Caio, você ergueu a mão aí? Tudo certo? Quer perguntar alguma coisa? Ou só estava testando a plataforma? Vamos ver. Caio saiu. Então, beleza. Então, não era nada. Teste de plataforma. Acontece. Ok? Então, esse bit aqui vai definir se eu quero ou não trabalhar com a minha interrupção. Nível lógico baixo não tem interrupção, nível lógico alto eu tenho a interrupção. E por último, porém não menos importante, eu tenho o bit 2, que é o bit de clock source. Ok? Então, esse bit aqui, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que eu possa trabalhar com uma precisão de um oscilador interno, dividido por 4. Eu posso trabalhar com o clock do sistema. Eu posso escolher trabalhar com um divisor e 4, ou eu posso escolher trabalhar com o clock do sistema. Espera, Priscila. O que é esse divisor? Não, de boas, cara, sem estresse, cara. Só para porque tem a galera que usa a mãozinha lá para perguntar coisa mesmo, só para saber, de boas, nem estresse. Então, o que é esse divisor aqui? O que ele faz? O que acontece? Ou o que é esse sistema, system clock? Meu Deus, o que está acontecendo? Vamos lá. Eu falei para vocês aqui que o clock padrão é 16 MB. Ok? Então, por default, por padrão, eu trabalho com esse clock de 16 MB, o que consecutivamente vai fazer com que eu tenha esse período. Então, cada contagem aconteceria dentro de 62,5 nanosegundos. Isso aqui é o System Clock. Ok? Então, isso é o clock do sistema. Então, se eu colocar esse bit aqui em nível lógico alto, ele vai trabalhar com aquele clock de 16 MB normal. Ok? Porém, o que eu posso fazer? Eu posso pegar e jogar esse clock, esse bit em nível lógico baixo. O que vai acontecer com o clock caso eu faça isso? Essa frequência de clock aqui, ela vai ser alterada para uma frequência que vai ser dividida por 4. Beleza? Porém, tem um detalhe importante aqui. Se a gente usar aquela característica de divisão por 4, eu não vou alterar o clock do controlador como um todo. É só o clock do timer. Beleza? Então, o clock do timer, ao invés de ter... Deixa eu arrumar a equação aqui. Já vejo o chat aí só um pouquinho. Ao invés de eu ter 16 mega direto, eu vou ter 16 mega dividido por 4. Mas isso aqui é uma frequência única e exclusivamente do nosso timer. Beleza? Então, isso seria a frequência do timer. A frequência do timer pode ser a mesma frequência do sistema, que é 16 mega, ou ela pode ser a frequência do sistema divididos por 4 vezes. Na verdade, não, André, ele vai passar a ser 250 nano. Porque o que vai acontecer?
Aqui a frequência do timer, ele vai diminuir, então a frequência vai começar a ser 4 mega. E quando a gente for calcular o período, esse nosso período aqui, para facilitar, eu vou copiar a fórmula, tá? Esse nosso período vai ser 1 dividido por 4 mega, e eu vou ter uma divisão menor, ou seja, esse número aqui do período vai aumentar, ele vai virar 250 nano, não 15 nano. Então, toda vez que eu estou trabalhando com a divisão, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar diminuindo a frequência do timer, e quando eu diminuo a frequência do timer, o período do timer aumenta, ok? Porque elas são inversamente proporcionais, ok? Então, não tem como eu diminuir isso aqui também diminuir junto, ok? Então, isso aqui aumenta. Então, o que iria acontecer? Iria acontecer que, ao invés de o meu sistema ter uma atualização de uma contagem a cada 62,5 nanosegundos, eu começo a ter uma atualização a cada 250 nanosegundos. Beleza? Então, o André falou ali inversamente proporcional, exatamente. Então, o timer, ele continua contando a cada ciclo de clock. Então, se a gente vier aqui e olhar para essa característica, a gente pode pensar, putz, mas eu vou mudar o clock do sistema. Não, isso aqui é o clock do timer. O timer continua contando um ciclo de clock. Só que se a gente fizer essa alteração aqui, a gente vai pegar para o timer a frequência do sistema, que é 16 mega, ou a gente vai pegar para o timer uma frequência divididas por 4, ou seja, uma frequência menor, que vai fazer com que ele perca precisão, né? Porque ali, ao invés de eu ter uma precisão de 62,5, eu começo a ter uma precisão de 250. Então, eu estou perdendo precisão, ok? Aí vocês podem, obviamente, olhar para a minha cara e falar, tá, ok, então para que eu vou usar esse divisor? Se eu estou perdendo precisão, eu não vou querer usar esse divisor. Mas calma, já vou responder essa pergunta para vocês quando a gente olhar o próximo registrador. Beleza? Então, vamos voltar aqui e ver se a gente entendeu a ideia. Então, caso a gente configure um divisor, o que a gente está fazendo? A gente está simplesmente pegando a nossa frequência original e dividindo ela por esse divisor. Beleza? Então, o SysTick, ele trabalha de duas formas. Ou ele é divisor de 1, ou seja, frequência nominal, ou ele é divisor de 4. Okay? Então, ele divide por 4 a nossa frequência. Então, isso vai fazer com que a frequência original seja dividida por 4. Então, tem uma nova frequência no timer. A frequência do sistema continua sendo 16 MHz. Beleza até aqui, galera? Então, ali o controller ok. Tranquilo até lá? Mais ou menos, de boas. Mais ou menos. Então, já seguimos o nosso processo. Aqui eu ainda não falei como que a gente vai configurar ele, tá? Vou terminar de explicar, depois a gente configura lá no código e vê certinho o que a gente vai querer, tá? Então, visto esse registrador de controle, visto ali o funcionamento, visto o processo de funcionamento, vamos agora para esse reload. Esse reload aqui vai ser o registrador de reload. O que ele faz? Ele tem como característica aqui a capacidade de ser o nosso valor inicial, beleza? Então, quando eu estava explicando aqui para vocês, eu falei que o timer, ele sempre vai ter que ter um valor inicial. Qual que é esse valor inicial? É o valor que eu vou colocar dentro do registrador de reload, ok? Então, esse reload aqui entendam como sendo o valor inicial de contagem. O que eu posso jogar aqui dentro? O que eu posso jogar aqui dentro é
um valor de ciclos e clock. Beleza? Então, aqui, obrigatoriamente, eu vou trabalhar com a quantidade de ciclos e clock. Ok? E esse cara aqui, o que que ele tem? Ele tem 32 bits por padrão. Todos os registradores têm 32 bits. Por quê? Porque a arquitetura é de 32 bits. Aonde do 31 ao 24 é reservado. Ok? E do 23 ao 0, eu tenho o reload para ser colocado. Então, o que que ele tem de funcionalidade? Ele vai colocar o valor dentro do current. Ou seja, ele vai ser o meu valor inicial. E quando o current chegar a 0, ele vai ser recolocado dentro do current. Então, esse carinha aqui é o nosso valor inicial. Beleza? Então, toda vez que o sistema chegar a 0, eu reinicializo o sistema a partir do reload. Beleza? Então, o que é importante a gente ver aqui? Importante a gente ver é que ele tem 24 bits ativos. Beleza? Então, eu tenho 24 bits ativos. Isso faz com que o maior valor que eu consiga colocar nele é isso aqui. 0x, 00, FF, FF, FF. Beleza? Então, esse é o maior valor que eu posso pôr dentro do nosso registrador de reload. Ou seja, eu tenho uma limitação temporal quando eu vou trabalhar com o timer, que é justamente a limitação do reload. Então, toda vez que ele sair do inicial, chegar no 0, ele vai reinicializar o processo, ele pode gerar uma interrupção. Então, eu tenho um tempo máximo para que essa interrupção aconteça, não é infinito. Eu não posso falar que eu quero que o sistema temporize 5.000 horas. Ele não vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque eu tenho uma limitação temporal pelo reload até o momento que ele vai chegar dentro do 0. Beleza? Então, se a gente pegar e analisar o que a gente vai ter aqui. Deixa eu abrir a calculadora para vocês verem. Então, se eu pegar e abrir aqui a calculadora, a gente vai ter de valor máximo aqui 2 elevado a 24. Então, com esses 24 bits aqui, o maior valor que eu posso pôr é 16.777.216. Esse é o maior valor que eu consigo pôr dentro desse registrador. É o maior valor inicial que eu consigo configurar. Beleza? Então, vou pegar esse cara aqui e vou trazer ele para o Word. Então, o meu reload, que é o meu valor inicial, vai ter no máximo isso aqui. Eu vou pôr ponto aqui para a gente não se perder. Vou trocar de cor também. Então, isso aqui é o máximo que a gente pode colocar de valor dentro do current. Beleza? Agora, isso aqui vai fazer sentido para a gente. Por quê? Eu sei que, caso eu trabalhe com isso aqui, 16 MB, um ciclo de clock vai ser equivalente a 62,5 nanosegundos. E para eu ter 1 segundo, eu preciso ter 16 milhões de ciclos de clock. Beleza? 16 MB. Agora eu vou olhar aqui, o valor máximo que eu consigo pôr no reload. 16 milhões e uns quebrados. O que isso significa? Isso significa que se caso eu trabalhe com a frequência original do sistema, a minha interrupção ela vai ter no máximo 1 segundo. Ou seja, eu vou interromper o sistema de 1 em 1 segundo no máximo. Não tem como eu ter um valor maior do que esse. Então, a minha temporização máxima do sistema vai acontecer de 1 em 1 segundo. Agora, se a gente olhar para essa frequência aqui, 4 MB, o nosso período mudou. Então, se eu seguir a mesma lógica daqui de cima,
eu vou chegar num resultado que um ciclo de clock é 250 nanosegundos. Um segundo não seria 16 milhões de ciclos de clock, mas sim 4 milhões. Porém, no reload, eu continuo podendo colocar 16 milhões. Isso vai fazer com que, caso eu esteja configurando o sistema para trabalhar com aquele divisor por 4, o que eu posso fazer? Eu posso fazer com que esse sistema ele temporize 4 segundos, aproximadamente. Um pouquinho mais, mas aproximadamente 4 segundos. Então, caso eu tenha uma frequência mais alta no meu timer, isso vai fazer com que o tempo de excursão da interrupção seja menor, o tempo de contagem seja menor. A partir do momento que eu diminuo a frequência, o meu tempo de excursão de contagem aumenta, justamente porque o meu sistema trabalha dessa forma. Eu inicializo com o valor, vai contando, chegou em zero, vai reiniciar, vai gerar uma interrupção. Então, se eu inicializar o meu sistema com esse valor e eu tiver períodos diferentes, quer dizer que vai gerar tempos diferentes para eu chegar no zero. Frequência mais alta faz com que eu chegue no zero antes, interrupções mais rápidas e vai fazer com que eu tenha menos tempo de temporização. Caso eu trabalhe com uma frequência mais baixa, vai fazer com que eu demore mais tempo para chegar no zero, ou seja, interrupções mais lentas, que vai fazer com que eu temporize mais tempo. Beleza? Então, essa é a ideia de eu ter essa característica de divisão, certo? Para eu poder escolher se esses 16 milhões vão ser equivalentes a 1 segundo ou se esses 16 milhões vão ser equivalentes a, por exemplo, 4 segundos. Beleza? Fez sentido isso, galera? Não fez sentido nenhum. Vamos ver. A galera morreu já no meio do processo. Fez sentido. E isso é importante. Fazer sentido é algo muito importante. Sim, sim, sim. Beleza. Beleza. Então tá. Então, ok. Então, agora que a gente entendeu isso aqui, entendeu essa característica de tempo, óbvio, a gente vai testar os dois no sistema ali para ver os dois funcionando de forma diferente. Agora a gente pode realmente fazer a configuração lá dentro do nosso código, beleza? Então, o que que a gente vai fazer inicialmente? A gente vai fazer um teste com esse nosso timer, aonde o timer ele vai temporizar 1 segundo, ok? E ele vai gerar interrupção, certo? Então, quero que esse timer gere interrupção a cada 1 segundo. O que eu vou fazer na minha função de interrupção? Eu vou inverter o LED. Então, vou configurar o LED vermelho para que ele seja uma saída. Vou configurar o pino do LED vermelho para ele ser uma saída. E eu vou fazer a inversão do valor toda vez que essa interrupção acontecer, para a gente ver isso acontecendo, ok? Então, a gente já viu os dois registradores que a gente precisa configurar, então agora a gente vai para o nosso código. Bacana, estamos no nosso código aqui, tá gigante. Beleza. Acho que assim vocês conseguem enxergar também. Então, vamos lá. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vou fazer rapidamente a configuração da GPIO, beleza? Para ela entrar em estado funcional. Vou fazer lá um sysctl underscore r cgc GPIO underscore r igual a 0x10, beleza? Para fazer 0x20 para fazer habilitação no port F. Fazer lá um
GPIO underscore portf underscore dir underscore r igual a 0x00. É isso? Não, não é, 0x02, para a gente direcionar como saída esse cara. Vou fazer o GPIO underscore portf underscore den underscore r e 0x02 também, para habilitar ele como uma saída. Beleza? Então, isso aqui vai fazer o LED vermelho funcionar. Então, essa parte do código aqui é o que a gente já viu lá nas aulas anteriores, só para ligar o port F e fazer o PIN no PF1 ser uma saída. Ou seja, a gente consegue agora acionar e desacionar o LED. Beleza? Agora a gente vai para a configuração da NVIC, do SysTick propriamente dito. Beleza? Então, o que a gente viu? A gente viu lá que a gente tinha dois registradores, o CTRL e o reload, ok? Como a gente não sabe a nomenclatura, o que a gente pode fazer? Clicar aqui na nossa biblioteca, abrir ela e dar um Ctrl F para procurar. Então, vou procurar por reload. Então, vai aparecer aqui, ó. Então, toda vez que a gente vai trabalhar com esse reload, a gente vai ter essa nomenclatura. NVIC, underscore ST, underscore reload, underscore R. Toda vez que a gente for trabalhar com aquele controller, a gente vai ter essa aqui, NVIC ST, CTRL, underscore R. Beleza? Como que é essa nomenclatura aqui? Lembrando, o R de registrador, o que vem antes disso é o nome do registrador, e o que vem antes disso é do local que ele está vindo. Vocês podem olhar e falar, putz, mas como assim? Esse SysTick Timer, ele é um timer que está integrado à NVIC, que é justamente aquele nosso sistema de gerenciamento de interrupções. Então, a gente está usando esse timer aqui por quê? Porque ele é mais fácil de configurar do que os outros, e dois, porque ele é um timer que já está interno ao sistema de interrupção. Então, ele é um timer mais ágil do que os outros. Ele gera interrupção mais rápido, ele tem prioridade sobre os outros timers. Então, por isso que a gente vai usar ele. Mas ele é um timer que está embutido dentro da nossa NVIC. Por isso que a nomenclatura dele é essa. NVIC, underscore ST, de SysTick Timer, underscore, o nome do registrador. Deixa eu ver o chat aqui. Opa. Já vejo isso lá, Caio. Vou copiar aqui. Talvez eu tenha falado e escrito errado. CTL. Boa. Eu inverti lá a hora que eu escrevi. Obrigado, Caio. Eu falei CTL, escrevi CLT. Obrigado. Então, copiei aquele cara e trouxe para cá. Beleza? Eu vou copiar o outro também, trazer para cá. São os dois que a gente vai usar. Então, esses dois carinhas aqui, a gente vai fazer a utilização. Então, o reload vai ser o nosso registrador de valor inicial. Então, ele que vai definir qual que é o valor inicial que a gente vai trabalhar. E o CTRL vai ser o controle, ou seja, é ele que vai definir para a gente como que o nosso timer vai estar trabalhando, ok? Obrigatoriamente, quando a gente for configurar, a gente tem que configurar nessa ordem aqui, tá? Eu tenho que primeiro configurar o reload para depois configurar o CTRL. Por quê? Se eu configurar primeiro o CTRL e eu der o enable no sistema, ele vai pipocar, porque o reload por padrão vem em 0, né? E eu inicializo o sistema para que ele tenha o valor inicial em 0 e toda vez que ele chegar em 0, ele vai gerar uma interrupção. Então, se eu primeiro ligar o timer, depois configurar o reload, eu estouro o sistema, né? E ele não vai funcionar, ele vai pipocar. Então, tem que obrigatoriamente primeiro configurar o reload, primeiro configurar o valor inicial,
para depois ligar o timer, beleza? Então tem que ser nessa ordem aqui, tá? Primeiro o reload e depois o controle. Porém, aqui a gente vai primeiro achar o valor do CTRL, beleza? Então vamos voltar ali na nossa documentação rapidinho e relembrar o que a gente tinha de bit. Então, aqui o nosso controle. Então, bit 0 é o bit de enable. A gente quer ligar esse cara? Sim. Então, esse cara tem que ir em nível lógico alto. Segundo bit é o bit de intent. Esse bit de intent aqui, ele é o quê? Ele é o interrupt enable. A gente quer ligar a interrupção? Sim. Esse cara tem que vir em nível lógico alto. Esse cara aqui é o clock. A gente quer o clock dividido por 4 ou a gente quer o clock original? Aqui tanto faz, porque eu quero 1 segundo, então os dois seriam cabíveis de trabalhar. Então, eu vou inicialmente testar com o clock original do sistema, que é os 16 MB. Então, esse cara aqui também tem que vir em nível lógico alto. Beleza? Então, aqui, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer com que, vamos lá, o bit 2, o bit 1 e o bit 0, todos eles estejam em nível lógico alto. Beleza? Então, aqui é a nossa posição. E aqui é o 0, o valor do registrador. Então, é isso aqui que a gente tem que fazer, certo? Então, tenho lá 1, 2 e 4. Então, transformando isso para um hex, eu tenho 0x7. Beleza? Então, esse nosso registrador de controller aqui vai receber 0x07. Isso quer dizer o quê? Que está habilitado o timer, que a interrupção está habilitada e que ele vai contar com uma frequência de 16 MB. Beleza? Agora que a gente definiu isso, aí sim a gente vem aqui e trabalha com o reload. Ah, Prisiana, mas por que você primeiro configurou o CTL e depois vai fazer o reload? Porque, no fim das contas, o valor que eu colocar no reload vai depender do meu CTRL. Então, se eu colocasse, por exemplo, 16 milhões com o bit referente ao clock em nível lógico alto, 16 milhões vai contar 1 segundo. Se eu jogar 16 milhões lá no reload e esse cara aqui em nível lógico baixo, esse 16 milhões vai contar 4 segundos. Então tem que tomar esse cuidado. E primeiro definir qual que é a minha frequência de clock para depois achar qual que é o valor do reload. Beleza? Então tem que tomar obrigatoriamente esse cuidado. Então vamos lá. Então aqui, como eu falei para vocês que eu queria 1 segundo, eu vou jogar 16 milhões. Beleza? Então, tenho aqui 16 milhões de valor. Ok? Então, valor inicial de 16 milhões de ciclos de clock e a configuração. Então, isso vai fazer com que eu tenha uma interrupção a cada 1 segundo. Então, vou fazer isso aqui. Vou criar um while infinito no meu código. E dentro do while, eu não vou fazer absolutamente nada. Ali, por questão de otimização, posso colocar, caso eu queira, a minha função ASME ou a minha função assembly para ficar esperando por uma interrupção. É obrigatório? Não. Não é obrigatório, mas uma otimização que eu poderia executar é essa. Beleza? Então, ficar esperando a interrupção acontecer. Bacana, fiz a configuração. Tá tudo certo? Tá tudo pronto já? Não. Por quê? Ah, porque é muito difícil. Não, não falem isso. Aqui falta um detalhe. A gente está, a princípio, trabalhando com a interrupção. Então, o que está faltando aqui é a gente criar essa função de interrupção. Beleza? Então, vou vir aqui e vou criar uma função void chamada trata_st. Beleza? Então, a minha função de tratativa do SysTick.
Lembrando que eu posso dar o nome que eu quiser para esse cara. Posso chamar de chuchu, posso chamar de trata-st, posso chamar de systic, tanto faz o nome que vocês derem para ela. O que eu vou fazer dentro desta função? Dentro dessa função, a ideia é a gente testar o LED ali para ver. Então, só vou inverter o valor do LED. Então, para fazer inversão, eu underscore portf, underscore data, underscore r, chapéu igual 0x02. Então, usamos a função shore, a gente também viu nas aulas anteriores lá relacionadas a GPIO para fazer esta inversão. Beleza? Aí, vocês podem perguntar. Prezado, lá quando a gente fez a interrupção da GPIO, a gente tinha que limpar o bit da interrupção. Aqui a gente também vai precisar fazer isso? Por sorte, não, né? E justamente por isso que eu normalmente escolho o Systic Timer para a gente começar a trabalhar, porque muitos detalhes dele são abstraídos por ele ser um timer que está interno à NVIC. Então, eu não preciso limpar bit de interrupção nem fazer nada. Os outros timers, eu sou obrigado a fazer isso. Então, esse stick, ele vai ser um timer bem mais simples de ser configurado do que os demais, beleza? Óbvio que ele vai ter algumas questões de restrição, né? Então, por exemplo, vocês viram ali que o Systic ele só trabalha com divisor de 1 ou 4. Eu tenho os outros timers do sistema que trabalham com várias divisões. Então, eu tenho possibilidades diferentes, eu tenho mais possibilidades de temporização. Beleza? Então, essa minha função aqui, ela só precisa ter o que ela realmente vai fazer. Eu não preciso limpar nenhum bit de interrupção. Então, eu posso tocar tranquilo. Tá pronto já? Não, falta mais um detalhe, que é o quê? Eu posso dar o nome que eu quiser para essa função. Como é que o sistema vai saber que eu quero que ele chame essa função aqui quando uma interrupção do timer acontecer? Eu vou ter que vir aqui no nosso arquivo de startup, vou abrir o arquivo de startup e vou descendo aqui até chegar no vetor de interrupções. E quando eu chegar no vetor de interrupção, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar a linha respectiva ao Systic Timer, que é essa linha 85. Então, cheguei nessa linha, o que eu faço? Tiro a função int_defaultHandler que está aqui, coloco a minha função, que a gente acabou de criar, que é essa função trata_st. Então, agora eu estou falando para o vetor, para o sistema de interrupção, que toda vez que esse cara acontecer, ele tem que chamar essa função. E como essa função ela não é interna desse ponto C, eu externalizo ela. Então, venho aqui em cima e dou um extern void trata_st void. Beleza? Então, eu faço essa externalização para não precisar criar um ponto H, precisar criar uma biblioteca e me quebrar fazendo isso. Só externalizo, então, ele sabe que está dentro deste projeto. Aí está funcionando. Aí está pronto. Então, tem que vir aqui fazer essa configuração, 2 registradores, beleza? Tenho que criar a função de interrupção, caso eu vá usar a interrupção, e tenho que vir aqui e externalizar a função e colocar ela na linha referente ao Systic Handler. Beleza? Vamos ver o chat. Vou voltar na biblioteca e fazer de novo. Sim, Vinícius, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Vamos fazer novamente. Então, vou abrir. Então, lá, o que eu faço? Eu vou vir aqui nesse arquivo startup, beleza? Esse TM4, sei lá, startup. Abre o projeto, sempre vai ter esse arquivinho aqui. Abrir esse cara. Beleza? Quando eu abrir esse cara, o que eu vou fazer? Eu vou descendo até achar esse nosso vetor de interrupção. Ok? Então, sempre abrir o startup e vem aqui na linha 66, que é a linha que o vetor começa.
que você vai fazer? Você vai vir aqui nos comentários que tem desse vetor e vai descendo um a um até que você ache um comentário que está escrito Systic Handler, beleza? Nesse nosso caso, o Systic Handler está aqui, na linha 88, beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar a função intDefaultHandler que está na linha 88 e vai colocar a nossa função. Vai colocar lá o nosso trata_st. Beleza? Que foi a função que a gente deu o nome aqui. Bacana. Fiz essa alteração da linha 85, que é a linha do Systic. O que eu faço? Vou subir aqui e vou dar uma externalização da função. Eu vou dar um extern void da nossa função trata_st. Beleza? E eu posso colocar o void ali dentro dos parâmetros, porque eu não estou passando parametrização. Beleza? Você achou aí agora, Vinícius? Tranquilo ou não? Conseguiu pegar agora? Fechou? Beleza, massa. Bacana. Então, fizemos a alteração, legal. Então, toda vez que eu for usar o timer, reload CTRL, cria a funçãozinha, vou lá no startup e jogo ela lá. Bacana. O que a gente vai fazer agora? Vamos testar. Vamos ver se a mágica acontece. Então, estou com a minha ligada aqui. Acabei de ligar. Vou testar o nosso código. Então, vou testar ele passo a passo, beleza, galera? Vou analisar algumas coisas de registradores ali com vocês e tudo mais. Então, vou dar o debug, clico lá na joaneta verde para ele inicializar o debug. Aqui ele vai pedir para salvar os códigos, ok? Então, ele vai salvar todo mundo. Vai começar a compilar o projeto, vai dar o build. Depois que ele terminar de dar o build, vai gravar na placa e vai inicializar o processo de debug. Terminou de buildar agora, sem nenhum erro de código. Agora ele está dando um out no debugger. Sempre lembrando que o meu PC é bem rápido. Então está quase. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha lá, inicializou. Beleza, fechou o console aqui. Então tá. Então inicializou o processo. Esse aqui a gente já conhece. Vou pular. Então, vou indo no F5 aqui do teclado para ele ir de passo em passo. Beleza? Então aqui eu vou nessa área de registradores, lá no fim, lá no finalzão, e pegar o penúltimo, que é a NVIC. Vou vir aqui, vou abrir a NVIC. A NVIC vai ter aqui, ó, o reload, está no valor decimal 0, o current, que está no valor decimal 0, e o nosso CTRL hexadecimal 0. Então, quando eu jogar esse valor de 16 milhões, esse valor vai aparecer aqui. Beleza, bacana. Quando eu jogar o valor 0x07, ele vai inicializar o processo. Mas vejam isso aqui, ó. Eu não inicializei o CTRL. Ou seja, eu coloquei um valor no reload, que é o que está em amarelo aqui aparecendo, mas o current está zerado. Então, meu valor atual, que é o current, está totalmente zerado. Beleza? Vou dar um F5 nessa linha 16 do código. De fato, funcionou. Que bom. Ainda bem, né, cara? Vou dar um F5 aqui. O que vai acontecer? Beleza. CTRL recebeu o setting, então ele inicializou. Quando eu der um próximo F5, vejam que agora eu tenho um valor de current. E já está atualizado, ó. Ele já teve uma atualização aqui. Então, ele inicializou no 16 mil. 16 milhões, entre aspas. Por quê? Ele inicializou
E o processo do F5, que seria o processo ali do while, tudo, já contabilizou um tempo. Então, aqui, o que eu consigo ver agora? Toda vez que eu ficar dando F5, a gente consegue ver que existe uma atualização do current. Então, no caso ali, está em 15 milhões, 69. Vou dar um F5. Foi para 65. Ou seja, desse F5 que eu executei, se passaram 4 ciclos de clock. Então, eu consigo temporizar a quantidade de ciclos de clock. Beleza? Então, obviamente, se eu ficar aqui dando F5, eu vou ficar até amanhã, né? E vai demorar um pouco. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar o breakpoint aqui em cima, na linha 6, e vou dar o play. Beleza, ele parou aqui. Agora, uma coisa interessante é, ele parou nessa linha de código, olha lá, meu LED está desligado, beleza? Ele parou nessa linha de código com esse valor, 15.999.987, beleza? Então, ele parou com esse valor. O que eu vou fazer aqui? Eu vou anotar esse valor na calculadora, 87. Vou pegar só os 3 últimos lá, 987. Beleza? Então, anotei esse cara aqui na calculadora. Vou pegar e vou dar um F5. Beleza, dei um F5, o que aconteceu? O LED acendeu. Bacana. E eu tive uma atualização do current, que foi de 987 para 968. Então, vou fazer menos 968. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa linha de código aqui levou 19 ciclos de clock para ser executável. Então, com esse timer, caso eu queira brincar, ou caso eu queira analisar uma eficiência de código, eu consigo saber exatamente quantas linhas quantos ciclos de clock cada linha leva para ser executada. Então, nesse caso ali, a atribuição mais a operação de shore levaram 19 ciclos de clock para serem executados. Então, sabendo que eu estou trabalhando com o clock em 16 mega, que seria equivalente a 62,5 nanosegundos, vamos multiplicar isso aqui por 62,5, quer dizer que aquela linha de código ali levou aproximadamente 1,2 microsegundos para ser executada. Olha que legal. Ah, prezado, eu não acho isso legal. Eu acho isso chato e difícil. Desculpa. Eu acho legal, cara. Porque a gente consegue, dessa forma, caso a gente queira, obviamente, analisar exatamente quanto que um código leva temporalmente para ser executado. Então, eu consigo fazer toda uma análise de código se eu olhar que o debug estiver trabalhando com o SysTick. Então, daria para fazer algumas coisas relacionadas à temporização de código bem interessantes. Beleza? Então, só para vocês verem isso aqui. Então, esse current, obviamente, ele vai ficar sendo atualizado a cada ciclo de clock. Beleza? E aqui, para a gente ver, caso eu dê play, eu vou tirar agora o breakpoint e vou dar o play. Olha lá. Está piscando. Vou abrir aqui o nosso temporizador do sistema. Está aberto ali, vocês podem olhar e ver que ele está sincronizado. Ele está levando ali 1 segundo para fazer esse processo de temporização. Beleza? Então fica bonitinho ali, sincronizado com o tempo. Então, ele sim tem uma precisão muito boa que a gente consegue trabalhar. Ok? Do Andrezão funcionou. Do resto do pessoal aí deu boa, galera? Funcionou também?
Fez isso aqui? Não fez? Funcionou, Andrei? Massa. Entrou em loop infinito do Josiel, funcionou. Loop infinito aonde, Jaime? O Sintra rodou também, massa. Por acaso, dê um pause. Ele está dentro dessa função aqui, fault rs, ou ele está dentro dessa função aqui, int default handler? Qual das duas que ele está, Jaime? Ele não está em nenhuma das duas. Ele só não funciona. Meu Deus. Nessa aqui? Pia. Temos um problema muito grande. Mas é resolvível. Mas resolvemos depois. Terminar de testar aqui, e daí a gente resolve. Beleza? Mas dá para resolver relativamente fácil. Beleza? Então tá. Então vamos voltar aqui. O que eu vou fazer agora, pessoas? Agora, eu vou alterar esse bit 2 aqui para nível lógico baixo. Beleza? Então, ao invés de eu trabalhar com esse cara em nível lógico alto, vou trabalhar com ele em nível lógico baixo. Ou seja, lá dentro do CTRL, a gente vai trabalhar com 3. Ok? Então, vou pegar aqui e vou jogar um 3. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente vai habilitar a contagem, habilitar a interrupção e que o nosso sistema vai trabalhar com o clock divididos por 4. Beleza? Então, é isso que a gente tem configurado agora. Eu não vou alterar o reload para a gente ver o que acontece. Beleza? Então, vou deixar o reload em 4 milhões mesmo. Beleza? Então, vou vir aqui, vou dar um redebug. Não posso só dar um play, porque senão ele vai continuar rodando o código que já está aqui dentro. Então, tem que dar um redebug. Beleza? Vou clicar no debug, vou dar salvar o código, vou dar um sim para ele finalizar essa sessão e inicializar outra. Beleza? Tem mais 3 anos para ele gravar o código. Não, foi rápido. Ok. Vamos lá. Vou abrir o tempo aqui. O 20. Veja só. Agora, ao invés do meu sistema ele interromper a cada 1 segundo, o sistema está interrompendo a cada 4 segundos. Então, eu tenho essa inversão aqui. Então, se eu mudar aquele meu sistema de clock, o que eu vou estar fazendo é alterando a base temporal. Isso é muito importante, tá, galera? O sistema de temporização, o timer, ele trabalha em função de ciclos de clock. Então, se eu alterar a frequência, a mesma quantidade de ciclos de clock vai contar outro tempo. Então, tem que sempre tomar esse cuidado, ok? Por quê? Mudei frequência, mudei base de temporização. Se eu mudar a base de temporização, o meu sistema que antes estava funcionando pode não funcionar mais. Ou pode funcionar de uma forma totalmente diferente. É o caso aqui, ó. Vejam que ele está agora interrompendo a cada 4 segundos. Beleza? Então, essa é a característica daquele sistema de clock. Tá? Isso é justamente para eu poder ter temporizações diferentes. Apreciada. Mas eu precisaria de um sistema que é um sistema que temporiza mais tempo. Eu preciso temporizar 30 segundos.
que eu faço da minha vida? Quer dizer que eu não posso usar esse controlador? Não. A gente vai resolver de uma forma em firmware. A gente vai resolver numa forma não hardware. Beleza? Então, vamos voltar aqui para o set para dizer que eu tenho interrupção de 1 em 1 segundo. Beleza? Então, vamos supor que eu quero fazer uma interrupção ou quero fazer alguma coisa a cada 30 segundos. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Vou criar aqui uma variável global, o int 32_t, chamada segundo, ela vai inicialmente receber 0. Beleza? E daí aqui dentro do trata-st eu vou fazer segundo, mais. Então, eu estou fazendo uma interrupção a cada 1 segundo e estou atualizando esse cara sempre que essa interrupção acontece. Então, posso vir aqui e falar que if segundo igual a 30, o que eu vou fazer? Eu vou inverter o valor do meu LED e vou zerar o segundo. Então, vou conseguir reinicializar a minha contagem. Ok? Como que o microcontrolador sabe que o trata-st é uma interrupção? Porque a gente fez isso aqui, ó, Vinícius. A gente veio aqui no vetor de interrupção e colocou ela aqui. A partir do momento que a gente coloca ela aqui, o sistema sabe que ela é uma função de interrupção. Então, se a gente não tivesse colocado esse cara dentro do vetor, se a gente não tivesse colocado esse cara dentro do vetor, ele não saberia. Beleza? Por causa do vetor, exatamente. Duas interrupções, você diz, ou duas funções? Porque duas funções você não consegue colocar aqui dentro. Obrigatoriamente, você só pode ter uma função por posição do vetor. Então, se você tentar colocar mais alguma aqui, colocar uma vírgula, isso aqui é uma nova posição. Então, não tem como ele ter duas funções. Tipo um sysdig e outra do port F. Então, ele vai executar dependendo da prioridade. Dificilmente as duas interrupções elas vão chegar exatamente ao mesmo tempo, no mesmo ciclo de clock. Dificilmente isso acontece, tá, Vinícius? Mas vamos supor que as duas cheguem no mesmo ciclo de clock. O que vai acontecer? O sistema ele vai verificar qual que é a interrupção que tem maior prioridade. É a função do sysdig. Então, essa função vai ser executada primeiro, essa aqui vai ficar aguardando, e quando essa terminar, essa começa a executar. Ok? Então, se as duas chegarem exatamente no mesmo ciclo de clock, ele analisa por prioridade, certo? Daí, toda a questão de prioridade, a gente consegue configurar nesses caras aqui, ó, nesses registradores. Beleza? Então, posso fazer a seleção da prioridade. A prioridade ela é de 0 a 7. Quanto mais baixa, mais prioritário. Então, beleza. Então, tá. Então, voltando aqui, no caso, aqui seria um exemplo onde eu estou temporizando 30 segundos. Por que eu fiz entre aspas? Na verdade, essa interrupção ela está temporizando de 1 em 1 segundo, porém ela só executa alguma coisa a cada 30 segundos. Beleza? Então vamos testar esse cara aqui. 30 é muita coisa, né? Vou pôr 10 aqui para a gente testar mais rápido. Ok? Eu vou dar um redebug. Vamos lá. Boa. Console. Então vou parar aqui. Então, olha lá. Vou dar o play. Então vejam que ela parou aqui. Vou acrescentar essa nossa variável segundo aqui nas nossas watts para a gente ver. Beleza, inicializou em 0. Quando ele passar ali, vai virar 1. Ele não é 10, ele não vai fazer nada. Então, para o usuário, teoricamente, nada aconteceu, mas para o sistema aconteceu alguma coisa. Então, poderia ver isso aqui, ó.
tirar o breakpoint, né? Vamos lá. Então, ó, cada 1 segundo, meu valor vai atualizando. Quando ele chega a 10, ele faz uma atualização do hardware. Por exemplo, acendeu o atuador. Eu quero acender e apagar a cada 10 segundos. Consigo temporizar 10 segundos? Não consigo. Mas eu consigo temporizar 10 vezes 1 segundo, que é a mesma coisa. Beleza? Então, dá para fazer esse processo aqui. Eu vejo ali que a variável está atualizando a cada 1 segundo mesmo. Então, isso aqui é uma questão de temporização. Então, meu sistema, a partir de agora, tá funcionando com base temporal. Vocês podem perguntar, legal, Prisiado, esse timer aí, mas por que eu não posso usar outra função? Por que eu não posso usar a função com for? Primeiro, vejam que aqui não tem nada. Então, não estou travando o processador para fazer alguma coisa. Né? Então, deixa eu deixar aqui. Deixa eu abrir de novo aquele nossa função lá. Olha só. Aqui eu vou estar fazendo alguma coisa. Então, o meu delay ele vai consumir processamento. Se eu fizer ele dessa forma. Fazendo dessa forma, não. Eu poderia fazer qualquer outra coisa, ter um conjunto de código e tudo mais, e eu não perderia processamento. Eu não vou gastar tempo fazendo isso aqui. Por quê? Porque eu tenho um sistema de hardware à parte que vai fazer esse processo. Ok? Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto é, qual que é a precisão disso aqui? Não faço ideia qual que é a precisão disso. Eu não sei qual que é a precisão disso. Ah, Presidiário, mas você falou que era milissegundo. Sim, eu falei que isso gerava aproximadamente, na maioria dos casos, 1 milissegundo de atraso. Ou seja, eu não tenho certeza que isso aqui vai gerar 1 milissegundo de atraso. Eu estou estimando mais ou menos que isso aqui vai gerar milissegundo de atraso. Se eu usar esse meu stick, se eu usar esse meu timer, eu tenho certeza da temporização? Sim, eu tenho certeza absoluta da temporização que eu estou dando. Ou vai ser 62,5 nano, ou vai ser 250 nano. Então, eu sei, a partir do momento que eu colocar um valor inicial aqui, eu sei exatamente qual que é o valor que eu vou temporizar. Então, eu tenho uma característica de ter mais precisão, ou muito mais precisão, quando eu estou trabalhando com o timer. E além de ter mais precisão, eu tenho a possibilidade de executar outras coisas enquanto o meu timer está fazendo a contagem. Beleza? Então, esse timer aqui, ele é extremamente útil. Por quê? Porque ele gera muita facilidade no sistema e gera muita precisão no sistema. Beleza? Óbvio que às vezes pode ser muito mais fácil olhar para um for corpo e falar, não, pô, é mais fácil eu fazer isso aqui. Beleza, pode até ser mais fácil. Mas isso aqui, de longe, não é a melhor forma de fazer. A melhor forma de fazer sempre vai ser relacionado ao nosso timer, ao nosso sistema de temporização. Beleza até aí, pessoas? Sim, não, talvez, dúvidas, perguntas, questionamentos? Não faça aquele questionamento da semana passada, Sintra, por favor. E aí, galera, dúvidas, perguntas? Aí tá beleza. Obrigado, Sintra. Por enquanto tá ok também, o Dante. Beleza, bacana. A dúvida que tem sobre a arquitetura, no final da aula pergunta. Beleza, tranquilo, André. Tudo certo aí também, bacana. Resto da galera aí.
Alguma coisa, pessoal? Não? Tranquilão? Princípio não. Então, beleza. Então, seguinte. O que a gente vai fazer agora? Agora é o momento em que, depois de vocês ouvirem muito e, né, pegarem fogo, de tanto que eu falei, como sempre, né? Veja só, estou parando de falar, 9 horas. Tá tranquilo. Agora é o momento de vocês fazerem os exercícios, beleza? Então, postei lá no portal essa lista aqui, a lista 6. A ideia agora seria vocês pegarem essa listinha aqui e executar, ok? Tem exercício teórico, certo? Para analisar código aqui, para explicar como é que funciona, e tem os exercícios práticos, beleza? Para programar e fazer funcionar. Beleza, galera? Então, a ideia seria agora vocês tentarem executar esses exercícios aqui, para ver se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa. Eu não estou mostrando a tela dos exercícios, né? Porque eu sou bobo. Então, lá, agora está aparecendo para vocês. Então, tem esses exercícios teóricos aqui, beleza? 3 exercícios teóricos, um com análise de código. E tem 5 exercícios práticos aqui para vocês também. Beleza? Então, a ideia é tentar executar eles, ver se vocês têm dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, me avisar. Beleza? Então, vamos tocar nessa ideia aqui de executar alguns exercícios.